Time, tudo bem com vocês? Iniciando o nosso episódio número 79 do Fala Time Cast, com meu amigo Walter Stoiani, que tá aqui, Walter tracinho Chorus, time, mas não é só Chorus mais, é Self-ID, é Normal, e a gente vai contar tudo para vocês aqui, mas antes de eu apresentar o Walter, queria agradecer aos nossos patrocinadores, ao supermercado Pague Menos, a Care Club Piracicaba, a Run4, tudo para sua corrida, o energético 220 volts e a Laser Drink Piracicaba. Antes de abrir aqui com meu amigo Walter, se você quer ter sua marca junto aqui do nosso Fala Teamcast, manda um WhatsApp ou chama a gente no e-mail, no WhatsApp 19 97421 6902 ou comercial@chelsea.com.br. Ó o que eu coloquei aqui. Eu coloquei o 120 do deserto do Saara também. Time, o Walter, a gente se conheceu e se aproximou no Camp Corrida no Ar, acho que 2020 ou 21. Até antes, a gente fez a provinha do Keep. É verdade, do Kipchoge, a gente fez uma corrida virtual da pandemia. Time, o Walter é um baita de um empresário. Eu tinha na minha cabeça que ele era um baita de um ciclista, mas caiu por terra. Que ele também é um baita de um ciclista, mas também é um baita de um corredor maluco. Correu outubro do ano passado 120 km no deserto do Saara, a gente vai falar sobre isso. Tem prova marcada para esse ano de ciclismo nos Alpes. Assim, é um cara incrível que provocou uma mudança no Brasil em termos de smartwatch, de relógio, pra gente que ama correr. Eu já tive um Pace 2, apaixonado. É o relógio que a gente não sente no braço ali. E muito top. Obrigado por você estar aqui. E sempre é muito bom trocar ideia com você. E hoje, a minha ideia é contar um pouco do Walter, empresário, e depois a gente vir para as marcas, beleza? Claro. Obrigado por você estar aqui, tá? Eu que agradeço. Prazer finalmente vir aqui conhecer a sua casa. Impressionante a estrutura, o pessoal me recebeu super bem. E é sempre bacana falar com os amigos, contar a história, divulgar um pouco mais do que a gente fez, faz e quer fazer. Então, obrigado pela oportunidade. Imagina. Ô Walter, como que começou sua conexão com o esporte? Porque além de, né, você ser um empresário do segmento, cara, você é um atleta apaixonado, maluco. Como começou isso? Olha, a conexão com o esporte, ela começou muito cedo. Quando era criança, meus pais sempre me incentivaram a nadar, a jogar tênis. Então eu faço esporte assim competitivo há muito tempo, desde uma infância muito jovem. E aí eu fui sempre mudando de esportes, fiz de tudo, desde judô, tênis de mesa, equitação. Aí o esporte mais forte e radical assim que eu comecei a fazer, não é radical, né? O polo aquático. Mas eu joguei competitivo por alguns anos, acho que dos 16 aos 20 e poucos. E o polo é muito puxado, né? Ele é muito pesado em termos de demanda física e tal. E aí foi isso que me deu uma base, né, de esportiva, assim, que depois eu comecei a fazer outras modalidades. Joguei vôlei, e depois triatlon, né? O triatlon, eu competi por muito tempo no triatlon, de 2008 a 13, e aí todas as distâncias, tudo quanto é prova e tal. Então, assim, a prática do esporte, ela sempre teve presente na minha vida. Mas eu nunca tinha trabalhado com esporte, né? Eu trabalhava em outras coisas, morei fora, estava no mercado financeiro. Você era do mercado financeiro? Eu fiz um mestrado na França. E em 2000 e pouquinho eu fui para o mundo corporativo, trabalhando com derivativos e tal. E aí fui trabalhar em banco de investimento na Ásia, morei 6 anos na Ásia trabalhando para banco. Legal, pô, isso eu não sabia. E aí eu comecei a fazer triatlon lá. Então, nesse período todo, fazendo esporte, eu jogava tênis, corria, nadava e tal. E aí eu comecei o triatlon em Hong Kong,
Aí Chegou a fazer prova lá de triatlo? Fiz um meio Iron na China, muito legal, incrível, um lugar muito legal. E Caceta, que legal. aí eu voltei para o Brasil no começo da 2011, mais ou menos. E aí com a vontade de trabalhar com aquilo que eu gostava. Porque o mercado financeiro é muito legal, tem muitas vantagens, é muito bacana em vários sentidos, mas a qualidade de vida não é legal, né? É muita pressão, você tem que ganhar dinheiro e pressão por resultado, e é um ambiente que não é dos mais saudáveis. Eu falei, não quero isso para mim, eu quero trabalhar com o que eu gosto, que é esporte. E aí comecei a procurar como empreender, que produtos e tal, e aí foi quando começou a Self-ID. A Self-ID é uma pulseira de identificação, onde os atletas usam o produto com os seus dados gravados na chapa, né? Então, qual é a utilidade? Quando você tem um acidente, passa mal, por qualquer razão você precisa ser atendido, um socorrista vai ter acesso às informações mais relevantes para ele poder fazer um primeiro atendimento bem feito. Então, tem seu nome, tipo sanguíneo, telefone de contato de emergência, plano de saúde, alergias, né? Tudo que o socorrista precisar saber. E então essa foi a primeira marca, e eu comecei a entrar para o mundo do esporte, comecei a me enfronhar, a conhecer as pessoas relevantes e tudo, e a partir daí... Bem, e de onde surgiu a ideia do Self-ID? Você trouxe de fora? Então, eu fazia triatlon, né, como eu falei naquela época, e era um equipamento fundamental. Eu precisava, meus amigos precisavam, que a gente fazia muitas vezes treinos longos de pedal na estrada, e era, né, você precisava estar identificado. É como um capacete, que eu sempre digo. Por que você usa um capacete na hora de pedalar? Não é porque você acha que você vai cair, você quer ter um acidente. É uma prevenção, né? Você espera que você não vai precisar, mas pode acontecer alguma coisa que você precise. Então, a gente precisava do produto, e não tinha no Brasil nada parecido. Tinha uma empresa nos Estados Unidos, chamava Road ID, e eu até cheguei a falar com os gringos, falei, olha, a gente precisa no Brasil, um monte de gente compra. Sabe quando você... Antigamente, naquela época, até era mais difícil você comprar de fora, né? Você tinha que entrar no site, os caras mandavam pelo correio, caía na alfândega, pagar imposto, às vezes não recebe... Falei, bom, vamos criar uma marca brasileira. Aí eles não quiseram, não tiveram interesse no mercado brasileiro. Aí eu desenvolvi o produto, o fornecedor na China, e comecei a trazer e divulgar. E aí foi crescendo, muito além do mercado de esporte, né? Porque aí apareceram outras necessidades para diabéticos, para crianças, para idosos com Alzheimer. E o negócio foi abrindo o escopo muito além do esporte. Foi o pontapé inicial. Foi o pontapé. Aí que começou, né? Eu comecei aí a trabalhar com o esporte. Self-ID. Pô, eu lembro... Eu não sei se foi SP City. Qual prova que vocês já botaram stand? SP City, a gente fez várias de bike, né? Vários letapes, mas a SP City a gente teve stand. A SP City é uma prova legal de colocar stand para fazer venda. É bom, né? É muita gente, né? Ó, qual foi sua primeira prova, você lembra? Que você participou? Prova de corrida ou ciclismo? Bom, então, acho que foi o meio Iron lá na China, né? Que eu fiz enquanto eu fazia... Porque, assim, naquela época eu corria, assim, recreativamente. Então, saía para correr nos parques e tal, mas não tinha ambição nenhuma de competir. E aí... Sabe, quando eu resolvi fazer triatlo, foi aquela crise assim, putz, será que eu consigo fazer um negócio difícil assim, né? E aí foi meio que como um desafio. E o que é legal, essa história de desafio, até hoje, eu tenho muito isso de... eu vou me inscrever numa prova que é muito difícil, porque eu preciso treinar muito, porque senão eu não vou conseguir, né? Então, isso me mantém motivado, me dá disciplina de cumprir planilha, de seguir um planejamento e tal. Isso é bom no fim, né? É saudável, e eu preciso desses desafios. E aí eu fiz essa prova lá, né? Que foi muito bacana. Posso só pegar um gancho no que você falou, que eu vivo falando, que às vezes quando eu falo para a pessoa assim, se inscreva, obviamente eu estou interessado que a pessoa se inscreva ali, porque a gente tem o nosso negócio, é criar os eventos, é fazer os eventos.
Mas funciona, né? Eu também funciono desse jeito. Eu preciso estar inscrito numa prova, que aí vem a planilha, vem a... Não sei se é a motivação, mas vem a responsabilidade, o comprometimento de precisar treinar para chegar aqui no dia da prova e conseguir terminar bem, feliz, né? Não almejando tempo, nada, mas conseguir terminar inteiro. E tem que ser uma prova difícil, porque se for uma prova que você já fez outras vezes à distância, isso aí eu posso ir mais devagar, mas eu consigo. Então não é motivador o suficiente, né? Precisa ser um negócio, puta, eu tô com medo dessa prova. Exato. Você sabe que antes de fazer o desafio 366 com o Sérgio, eu tinha um negócio em mim que eu ia me inscrever para uma corrida, eu ia sempre na distância menor. Porque, tá ali, se eu não conseguia treinar, dava tudo certo e tal. Eu tava sempre no 5K. Quando a gente começou o desafio do 366, eu falei, nossa, eu preciso mudar. Eu falei assim, eu vou nas provas, agora eu só me inscrevo na distância maior. Obviamente, nas provas que tinha maratona, essas coisas, eu fugia, né? Mas eu tava só nas provas 10K. Então, assim, isso me ajudava a ter uma constância na planilha. Time, funciona. Então, putz, eu não tô conseguindo acordar cedo, eu não tô conseguindo seguir a planilha e tal. Olha para isso. Tá inscrito em alguma prova? Não tô. Então, se inscreva numa prova que te desafie. Isso vai trazer o comprometimento. É isso aí. Ó, tem alguma coisa assim que você, nesse background seu de esporte, né, que você teve desde até esse triatlo em Hong Kong, que te ensinou, né? Porque hoje você está à frente de 3 marcas de sucesso, né? Que está na boca dos atletas, a Norma tá engatando no Brasil e tá super legal, todo mundo falando bem. Tem alguma coisa que o esporte te ensinou, que você traz pro seu dia a dia? Olha, eu acho que assim, acho que 2 coisas. Primeiro é a disciplina, a gente saber que é uma coisa previsível, né? Como uma receita de bolo. Eu quero comer um bolo assim, assim, assim. Então tá. Então você precisa de farinha, você precisa de fermento, precisa de açúcar, precisa disso. E uma preparação para uma prova é a mesma coisa, né? Eu tenho uma prova difícil daqui a um ano, um Ironman, por exemplo. Então eu sei o que eu tenho que fazer, né? E aí é só seguir essa receita, tendo uma boa equipe que está te ajudando, né? Então, um preparador físico, um nutricionista, um médico, eles vão te dar essas informações. E você vai, segue essa receita, você consegue, né? Então, qualquer um consegue, desde que você se planeje. Claro, o cara é sedentário, ele não vai direto para o Iron. Ele vai começar a correr, depois vai nadar, depois vai fazer um triatlo curtinho, um short, depois vai subindo um degrau de cada vez, né? Então isso foi uma coisa que a gente tem o poder sobre o nosso corpo de chegar aonde a gente quiser, desde que a gente queira, a gente se comprometa e a gente vá atrás, né? E essa é uma coisa. A outra é que nessas provas mais longas, a importância de a gente dosar, né? Isso você pode falar numa maratona, ou numa ultra, ou num triatlon mais longo. Você tem que se conhecer, né, os seus limites e a sua capacidade e saber que o quanto você vai pôr de esforço naquele momento, naquela etapa da prova. Então, quando eu fiz o meu primeiro Iron, eu terminei a bike super bem e estava, né, super, porra, eu vou sair rasgando na corrida aqui e tal. E aí o meu treinador era o Marcos Paulo Reis, da MPR, falou, cara, segura, você tá louco, você vai correr a, sei lá, X de pace, porque você vai quebrar, você tem uma maratona pela frente. E, então tá, porra, é ruim ficar correndo devagarzinho se eu tô bem, né? Mas esse é um erro elementar que as pessoas cometem de estar se sentindo bem, você corre quando você está afim e acha que pode, mas, cara, você tem que saber o quanto tem pela frente, né? Isso tudo, né, Gui, essas 2 coisas, elas valem para a vida. Isso não é só para a prova, para um objetivo profissional que você tenha, para um objetivo de perder peso, um objetivo familiar, né? Então, isso tudo que o esporte ensina, você pode traduzir, você pode aplicar nas outras áreas da vida também.
Total sentido. O Endurance traz isso, né? Esse respeito pelo processo, né? Não adianta você entregar tudo no começo, porque, pô, é o que você falou, você tem uma maratona pela frente ainda, né? Na sua carreira profissional, teve alguma, eu ia falar jogada, não, mas alguma decisão que você falou assim, porra, essa decisão é arriscada? Olha, empreender é muito arriscado, né? É muito arriscado. É muito mais fácil a gente ser funcionário, ser executivo de uma empresa, e por mais que tenha suas vantagens e desvantagens, mas assim, abrir mão dessa vida, desse conforto, vamos dizer assim, para empreender é muito arriscado. E eu já me questionei muitas vezes, né? Falei, putz, será que eu estou fazendo a coisa certa? E se der errado, né? E se não conseguir, né, atingir as metas que eu quero, vender o que eu preciso vender? Então, é mais ou menos parecido, né? É um grande desafio. Da mesma forma que você se inscrever num Ironman é um desafio, você fala, nossa, mas será que eu vou dar conta? Você trazer uma marca para o Brasil é a mesma coisa. Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? E se quebrar? E se não der? Né? Então, é tudo mais ou menos o mesmo tema. É estabelecer um desafio difícil, agora tem que fazer acontecer, tem que correr atrás. Massa. Vamos falar de corrida? Essa eu queria saber, eu até te perguntei no off aqui, que eu achei incrível. O que te levou você a encarar uma prova de 120 quilômetros no deserto e é em autossuficiência? É isso? Autossuficiência, time, é assim, ó. A organização fala, você tá aqui no ponto A, você vai até o ponto B... Te vira. Te vira. Exatamente assim. Como é que foi isso? Olha, eu já tinha ouvido falar dessa prova como sendo um negócio assim super difícil. E sabe, quando fica lá naquela listinha de coisas, né, daquele bucket list, coisas que eu gostaria de fazer algum dia. E aí apareceu a oportunidade de encaixar esse desafio, né? Fui na internet, pesquisa, parará, ver. E, de novo, eu estava numa época que eu não estava num bom condicionamento, eu tinha largado, tinha ganho peso, tinha perdido condicionamento, né? Tipo, muito trabalho, questões aí familiares também. E eu não estava feliz do jeito que eu estava, né? Eu falei, não, eu preciso mudar, preciso voltar a ficar bem comigo mesmo, a estar satisfeito com o meu corpo, com o que eu estou fazendo, com a minha condição, com o meu condicionamento. E aí eu fui ver lá nas opções que eu tinha de desafios difíceis, né? Aí eu achei essa e tal, e no fim eles têm um calendário, né? Essa organização eles fazem não é só no Saara, eles têm em outros países também, todos muito legais, todos desertos no mundo. E aí consegui encaixar, né, com o meu planejamento que eu tinha, acho que isso foi lá no começo do ano passado que eu me inscrevi. E então a prova foi em outubro e deu tempo para montar um planejamento para conseguir fazer. E assim, como você falou, é o desafio físico, né, de fazer uma prova, uma ultra, numa condição climática difícil, muito calor, 47 graus. Eu ia perguntar isso, 47 graus. E na areia fofa carregando uma mochila, entendeu? Então, mas você tem todo o desafio logístico também, né? Porque você tem autossuficiência, então você vai levar a sua comida toda, né, de 4 dias, café da manhã, almoço, jantar, lanche, porque você não pode descuidar da nutrição, né? Se você não se alimentar direito, se você não puser para dentro o que você precisa, dada essa demanda física que você vai ser exposto, você quebra, né? Eles dão água. Então, água, a cada PC ali, você tem uma quantidade ilimitada de água. Claro, né? Não daria para você levar água para lá. Mas o resto todo... Então, assim, você tem que ter... Putz, eu vou pôr minha pasta de dente e a escova de dente, mas tem que ser uma escova de dente muito leve. Então, você corta pedaço do cabo, né? Para economizar 10 gramas ou 20 gramas, nesse nível, assim, né? Então...
As refeições são todas liofilizadas. Então, um saquinho de comida liofilizada, que é levinho. Refeição o quê? É liofilizada. O que é isso? Isso é uma... Você imagina isso você tem nas lojas de montanha, porque o pessoal que vai fazer montanhismo usa, né? Então, você tem vários pratos. Por exemplo, estrogonofe de frango. Então, tem um saquinho que lá dentro tem estrogonofe de frango. Só que esse estrogonofe de frango, ele passa por um processo de extração de toda a água que tem dentro dele. Então, tira só tudo que tem de água. Aí vira um pozinho. Esse pozinho, ele é leve e pequeno. Aí você põe dentro de um saquinho, então você leva e você sabe que ali dentro daquele saquinho tem um negócio que é um pó, que pondo água quente ele vai virar estrogonofe. Então você tem o planejamento dos dias todos com o que você vai comer que dia e tal. E aí você põe na mochila isso. Aí você tem que pôr protetor solar, você tem que pôr saco de dormir, você tem que pôr roupa para dormir à noite, que esfria, né? É quente de dia, mas no deserto chega a fazer 10 graus à noite. Né? E você tem que pôr o seu colchão, né? Então um monte de coisa que vai na mochila. E tem que ser o mais compacto possível, mais leve possível, né? Então é todo um planejamento logístico e de equipamento que você tem que fazer, além do físico, né? De estar no detalhinho, né? É o que você comentou, do cabo da escova. Nossa, que legal. E o que passa na cabeça de alguém que decide correr 120 km no Saara? Assim, onde que você estava com a cabeça para tomar essa decisão? O que passa? Então, de novo, é o que eu falei, né? É um negócio extremo, é um negócio que é bem fora do normal. Total. E é isso que é bacana, é isso que dá tesão, no fundo, né? É você fazer um negócio totalmente inusitado. Porque, assim, eu já fiz várias provas aqui, corrida de rua. Eu curti, na época que eu estava correndo essas provas, eu estava achando super legal, eu estava no momento certo, estava curtindo fazer isso. Mas perdeu a graça. Chegou uma hora que eu falei, não vou correr mais uma prova de rua que... Tudo bem, a cidade muda, a organização muda, a medalha muda, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, não quero mais, já foi, já fiz, tá ticadinho aqui na minha lista. Agora eu quero fazer um negócio diferente, né? Eu quero desafios novos, quero desafios diferentes, né? Então, é isso. Então, como essa, hoje em dia, tem um monte, a indústria de experiência, né, que combina viagem com lugares novos, com experiência, com esporte, ela tá fantástica, né? Você tem uma infinidade dessas experiências como essa. Você tem prova na Antártida, você tem prova... Olha ele dando spoiler já. E um monte de lugar super diferente, né? E de várias modalidades, de bike, de corrida, de natação, né? De triatlon mesmo. E é a grande tendência, eu acho, para você pôr muito mais a parte de experiência do que a performance atlética do cara fazer para um pace médio de 4,30. Que, ok, é legal, mas eu acho mais legal você ir para um lugar muito louco, fazer um negócio totalmente diferente. O que foi mais difícil lá? O físico ou o mental? Cara, eu acho que o mental, nessas provas a partir, assim, sei lá, de uns 20K, assim, a partir da meia, eu acho que o mental cada vez é mais importante. Quanto maior a distância, mais importante é o mental, né? E o mental não só de você se manter focado, de você ter uma perspectiva positiva, de você, não, porque tá tudo bem, que vai dar certo e tal, mas da estratégia também, né? Você tem uma estratégia de prova bem pensada, porque tinha alguns momentos do dia ali entre as 10, 11 horas e as 3 é perigoso você correr a 47 graus com o sol na cabeça, porque você pode ter um superaquecimento e você colapsa, né? Os seus órgãos começam a falhar, que nem um carro. Você pega um carro, está subindo pesado na serra num dia de sol, né? Você submete o mecanismo a uma demanda muito alta, né? E se o seu sistema de resfriamento não estiver bom, ele funde o motor, né? E o corpo da gente é a mesma coisa. Então ali você precisava pensar, não, eu não vou correr
No máximo ali um trechinho ou outro na sombra, quando você consegue passar em algum lugar, você dá um... Né? Mas não é naquele momento que você vai ganhar tempo. Ali você vai administrar e você vai controlar a sua temperatura corporal. Então anda, aí você para no PC, entra um pouco embaixo da tenda ali para esfriar o corpo, põe gelo no pescoço, joga água na cabeça, espera esfriar e aí depois vai. Né? Então eu vi pessoas ali do meu lado caindo de colapso térmico, entendeu? Aí tinha que ser resgatado, tinha um monte de coisa. Porque não souberam montar essa estratégia assim, mais cuidadosa, né? Conhecendo, de novo, você tem que conhecer o seu limite, o seu corpo e o ambiente que você está, né? O seu ambiente não é um ambiente que te ajuda. Então, pega leve ali. Depois que o suor começou a baixar a temperatura, aí tudo bem. Aí você sabe, passou 3 horas, agora não vai mais ter problema. Passou 3 horas da tarde. Tem algum momento que você pensou em desistir? Não, eu não pensei, não. Eu achei que estava tudo difícil e tudo. A gente sofre, mas achei que estava dando certo. Das provas que você tem no seu currículo, você acha que essa foi a mais inusitada, assim, a mais difícil ou não? Teve outras? Então, eu não sei, eu acho que sim, eu acho que foi a mais difícil, mas é difícil comparar, né? Porque elas são tão diferentes. Um Iron, por exemplo, ele é mais concentrado, né? Ele é mais intenso. Então você faz muita força por bastante tempo, mas é menos tempo do que uma ultra dessa, que aí você né, vai fazendo de uma forma mais lenta, mais administrada, assim. Mas num clima inóspito ali para se fazer. Então cada experiência tem o seu desafio diferente, a sua dificuldade, né? Essa, por exemplo, do triatlo que eu te falei era na China, né? A gente era uma natação de rio. E aí tinha chovido muito na véspera e estava uma correnteza muito forte. E aí, quando a gente saía, tinha que passar pela boia. Se a gente não tomasse muito cuidado, a correnteza levava a gente embora e você tinha que ficar nadando contra a correnteza. Aí lascou. Então dá um desespero, porque você fala, eu não vou conseguir, eu vou perder, no começo da prova, que é a natação, eu vou perder, eu vou ter que parar essa prova, eu não vou continuar, não vou conseguir nem começar, na verdade, porque eu não consigo chegar naquela boia. Né? Então você tem que abrir muito, compensar a corrente. Então a gente viu os caras largando na frente, que fizeram esse erro, né? Então, assim, começa a dar a dificuldade, às vezes, né? Teve uma vez que eu estava nessa prova, eu falei, eu não vou conseguir chegar na boia, porque eu estou nadando contra a correnteza e eu não tô saindo do lugar, né? E, então, são momentos assim, mas depois a gente dá um jeito. Boa. Agora a gente vai pular para um outro tópico aqui, que é falar das marcas. Mas antes, eu vou falar de uma prova que a gente vai fazer. E aí você vai pensar em uma porcentagem de desconto que a gente vai dar para as pessoas que vão estar nessa prova. E o Rô vai falar quantas pessoas vão ter esse desconto. Mas você não fala ainda. Ao longo do episódio eu vou falar assim, Walter, pensou? E aí a gente coloca, tá bom? E um número qualquer de desconto. De 0 a 100, beleza? A gente nunca teve 0, né? Ninguém fala, assim, é muito antipático, cara, zero. Não quero dar desconto. Time, antes de eu falar da prova, lembrando que todas as inscrições de prova nossa estão dentro da plataforma da Ticket Sports. Eu falo isso há 79 episódios, porque está acontecendo de surgir sites aleatórios com as nossas provas e não tá certo, não adianta fazer inscrição por lá. Gui, mas estava mais barato, não sei o que lá. Time, não existe. Por que a gente só coloca dentro da plataforma da Ticket Sports? Porque a gente confia na plataforma, é uma plataforma robusta, com segurança de dados, com LGPD, tudo que a gente precisa para ter segurança para vender inscrição para você. Então, somente na plataforma da Ticket Sports. Todas as nossas provas estão lá, enfim, as provas mais legais do Brasil e agora também do mundo estão lá dentro também. Beleza?
E a prova que eu vou falar hoje, que é a Maratona de Piracicaba, que vai rolar no dia 2 e 3 de maio. No dia 2 com 5 e 10 quilômetros, no dia 3 com 21 e 42. Lembrando, no dia 3, a maratona, a gente sai do estádio do 15, vai para Exalc e desce a Liberando Rio. Então é uma corrida com desnível negativo. Não é o estilo de prova que o Walter gosta. O Walter gostaria se fosse subindo ou se fosse no meio do deserto, do gelo, se tivesse alguma coisa assim. É uma prova que a gente buscou desenhar aqui em Piracicaba, em que fosse mais acessível em termos de altimetria, para a galera gostar. Kitzão super bacana, pós-prova super legal. Participe, tá bom? Vai pensando aí, tá bom, Walter? Walter tá maquinando aqui. Já tá pensado. Já tá pensado? Então segura aí que durante o episódio eu vou te lembrar para você passar. Agora, você tem uma história em relação a marcas legais. Você é dono da Self-ID e representa outras 2 marcas. Como é que é representar uma marca assim? O que você olha, o que você olhou para elas para falar assim, pô, esse produto no Brasil ia ser incrível trazer? Conta pra gente. É uma boa pergunta. Eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma pesquisa muito cuidadosa sobre a qualidade do produto, né? Então, o que aquela marca se propõe a fazer, qual é a política deles, conhecer os produtos, testar os produtos e ver se realmente é uma coisa boa, né? Que a gente é um investimento grande, não só de dinheiro, mas de tempo, de imagem, né? De reputação, a gente se associar a uma marca e a gente tem que saber se aquilo vai trazer valor para o brasileiro, né? É uma coisa que vai melhorar a vida de quem faz o esporte, seja ele qual for aqui no Brasil, vai agregar valor, vai melhorar. Então, assim, se tudo isso, né, check, né, a gente perceber que tudo isso faz sentido, aí a gente conversa com a marca e às vezes a marca está num momento de expansão ou tem interesse em vir para o Brasil, às vezes não. Então a gente já aconteceu de conversar com marcas que eu acho que seriam muito legais e que tem tudo a ver, só que a marca tem outras prioridades, tem outros mercados que ela prefere entrar, Austrália, Europa, enfim. Brasil, nesse momento, não, né? Então, os planetas têm que estar alinhados, né? Tem que ser um negócio que seja do nosso tamanho, né? Não grande demais, que a gente não tenha condições de abraçar, nem pequeno demais, né? Precisa ter alguma relevância. Precisa ter um fit com esse público. E eu acho que assim, as marcas têm que fazer sentido, têm que ser complementares uma com a outra. Então, aí, tudo isso, né, funcionando, a gente abre um diálogo, por exemplo, no caso da Chorus, a gente começou a conversar com eles no final de 2020, e eles queriam vir para o Brasil, né? Eu estava precisando mais marcas, porque eu tinha só a Self-ID naquele momento que não estava dando volume, não estava dando uma massa crítica de negócios que era suficiente, então precisava de mais coisas, precisava diversificar. E aí, como eu já tinha um conhecimento do mercado, de formadores de opinião, das provas, né? Então eu tinha uma expertise de Brasil no mercado de corrida e de bike por conta da Self-ID, que foi interessante para eles, né? E aí foi um fit, e aí a coisa, quando dá certo, ela dá certo rápido, né? A gente assinou um contrato em janeiro de 21 até fazer os produtos, fazer homologação na Anatel e toda a parte. Tem tudo isso, né? Aí a gente lançou em abril de 21 no Brasil. E a Normal foi interessante, porque as coisas foram dando certo com a Chorus, foram crescendo, a gente foi ganhando visibilidade. E aí os caras da Normal que me procuraram... Jura que foi assim? Que legal. Eles vieram porque tem muita gente que é atleta comum das 2 marcas. Então, os CEOs globais, por exemplo, se conhecem, eles se falam e tal. E o Kylian Jornet, por exemplo, que é um dos sócios da Normal, que depois eu vou contar para você, mas essa marca aqui é uma marca de tênis de corrida de trilha e montanha, né? Ela é bem nichada, bem específica para trilha.
Mas um dos sócios, que é um dos principais donos, é o Kilian Jornet, ele é o maior corredor de montanha e de trilha de todos os tempos. É tipo, assim, uma lenda nessa modalidade. Ele é atleta Coros e Normal, né? Então ele já era, antes de de ter a Normal, ele já era atleta Coros. Então os caras da Normal falaram, olha, a gente está vendo o trabalho que você está fazendo no Brasil com a Coros, que está crescendo e tal. Você não quer também ter a Normal na sua carteira? Aí foi isso, né? A gente vê quem que é, qual é o produto, pedir uma amostra. Então tem toda essa prévia que tem que ser feita. E aí a gente começou, né? Assim, é um trabalho difícil esse de construir uma marca nova, porque essas marcas grandes, que já estão consolidadas e conhecidas, né? Elas já têm uma demanda natural. As pessoas compram tênis da Nike porque é Nike, porque todo mundo conhece, né? Enfim, Adidas e tal. Mas uma marca nova que é desconhecida, a gente tem que construir, a gente tem que fazer parcerias com formadores de opinião, com outras marcas, colocar no pé das pessoas, mostrar por que é bom, explicar a diferença e tal. E, então, é um trabalho de médio para longo prazo, né? Mas que é também um desafio. Né? Sim. E sabe o que eu vejo legal? Diferente das outras marcas, é que você é o representante dela no Brasil, né? Você que traz essas marcas para o Brasil e também você defende elas, né? Além de ser um usuário, você tá sempre com a cara batendo, né? Falando sobre elas. Sempre vestindo a camisa. Sempre vestindo a camisa, nos eventos, tá lá com a galera, explicando o produto e tal. Então, eu pego uma referência. Cara, se o produto fosse ruim, você não ia meter a cara, né? Não, se o produto fosse ruim, eu nem estava trabalhando com esse produto, né? Para começo de conversa. E ele sendo bom e valendo a pena trabalhar com ele, aí você entra de cabeça no negócio, né? Você veste a camisa mesmo, você vai no evento, você está ali porque você acredita no negócio, né? Então, essa é a maior verdade. Você trabalhar com aquilo que você acredita. Porque se você trabalhar com um negócio que você sabe que é ruim, então, não, cara, não, né? Não precisa. Você vai fazer outra coisa. Para trabalhar com coisa que é ruim, aí não é por aí. Aproveitar o gancho que você falou da Norma, conta um pouco sobre ela, pra galera assim, que tanto é da rua, eu acho que todo mundo que tá correndo rua hoje, que tá um bom fenomenal, uma hora vai experimentar o trail, vai colocar o pé na terra, vai ir lá. Como tem também a galera que é 100% do trail, que tá sempre em trilha, mas ainda não escutou falar da Norma. O que é, né? Qual que é a pegada? O que é diferente? O que é diferente? Assim, vou começar dizendo o que é diferente da modalidade, porque apesar de chamar corrida, né, acho que são modalidades diferentes. A corrida de rua é uma coisa, a corrida de trilha, né, às vezes a gente fala de corrida de trilha, corrida de montanha, é outra modalidade. Então, você tem toda uma biomecânica que é diferente, você tem uma estratégia que é diferente, você tem objetivos diferentes. Então, por exemplo, numa corrida de rua, uma coisa que todo mundo está sempre ali meio até obcecado é o pace. Ah, como é que está meu pace? E eu tenho que baixar meu pace, porque tal e... Cara, na montanha isso não é relevante, porque você tem tantas outras variáveis, você tem uma piramba que você tem que subir andando, né? O corredor de trilha anda, né? E eles falam, não, como assim andar na prova quando você quebrou? Não. Faz parte da estratégia para você poupar a sua musculatura, porque se você for correr naquele pedaço ali, você vai quebrar, você vai acabar com o seu músculo, né? Então, o pace não é mais uma métrica que a pessoa vai olhar, né? Você tem um terreno muito mais irregular, você tem pedra, você tem lama, você tem tronco de árvore, raiz, né? Tem partes mais técnicas com pedras que você tem assim que às vezes subir, usar as mãos para subir, você tem uso de bastão, que em muitas provas você precisa do bastão e tem que saber usar o bastão. Então é tudo muito diferente e como, né, tudo que é diferente, o tênis apropriado para aquela prática, para aquele ambiente, para aquele terreno também é diferente, né? Então
O tênis de trilha, por exemplo, uma das características, ele tem que ter um grip muito bom, né? Uma aderência muito boa. Então, você vê que ele tem normalmente cravos maiores. Não é só o cravo, né? Assim, todo o formato da borracha na sola é diferente. Ele tem características da borracha mesmo, do formato e de algumas funções que tem na sola. O tênis de trilha precisa ser mais estruturado, né? Ele tem que ser um pouco mais rígido, não é aqueles tênis molões que a gente vê, né? Que você pisa e ele afunda. Cara, você vai correr na trilha, esse negócio, você vai se machucar mesmo. Então, na corrida de trilha, mais do que na corrida de asfalto, porque também o que pode acontecer? Você pode cair, né, num buraco na corrida de asfalto. Mas na corrida de trilha, você pode se machucar se você não fizer direito, né? Você pode torcer o pé, você pode quebrar uma perna, dependendo do acidente. Você pode até morrer. Acontece tem histórias que gente que cai no precipício e morre, né? É muito extremo, muito raro, mas pode acontecer. Então, você precisa do equipamento certo para você correr com segurança. Então, como eu falei, tem o grip, a sola, você tem a entressola, então ela tem que ser mais firme, mais rígida. Você tem que ter um cabedal mais resistente, porque ali você vai ralar na pedra, você vai bater na raiz, né? Você vai molhar muitas vezes o tênis passando pelo rio, e aí você vai sair, já que o tênis está encharcado, então ele tem que ter uma respirabilidade. Então, são vários atributos que o tênis de trilha tem que ter, que o tênis de rua não, né? Então, a Normal, ela é, acho que a única marca no mercado que é focada em trail running. DNA dela é esse. Total, porque ela nasceu do casamento, vamos dizer assim, da parceria entre o Kilian Jornet, que eu falei antes. Então, o Kilian é um cara que ele nasceu lá nos Pirineus, ali entre a França e a Espanha. Nas montanhas, o pai dele era guia de montanha, então ele corria lá nas montanhas desde 3, 4 anos de idade. É um cara que fez, assim, teve conquistas incríveis, dos recordes de provas da UTMB, que é a principal prova de corrida de montanha. O UTMB chama Ultra Trail du Mont Blanc, então é uma prova que acontece na França. Ele ganhou várias vezes. E desafios de montanha, né? Pra você ter uma ideia, ele bateu o recorde mundial de ascensão aos todos os maiores picos do mundo, subia correndo as montanhas, né? Então, a gente vê no filme do Everest, os caras lá, aquele monte de coisa, oxigênio, puta devagarzinho e tal. O cara subiu correndo o Everest até lá em cima, sem oxigênio, e desceu correndo, bateu o recorde mundial. Aí depois de alguns dias, falou, puta, não gostei, eu achei que não foi legal, podia ter feito melhor. E subiu de novo, correndo, e desceu, e num tempo melhor que ele tinha feito a primeira vez. Então, assim, é um cara sobre-humano, né? Um cara muito acima, muito fora da curva, e muito, assim, ligado a detalhe, muito perfeccionista com o equipamento que ele usa, com o treino que ele faz, a preparação que ele tem, alimentação, hidratação e tal. E aí ele foi atleta de uma outra marca conhecida de equipamentos de montanha, mas ele começou a se desalinhar, a se desentender, saiu e montou a marca dele. Então a Normal é a marca dele, né? Então quem não conhece, o nome é Kilian Jornet, com um T mudo no final. Vale a pena conhecer, assim, a história dele, que é um negócio muito bacana. E ele então tinha o nome, a performance atlética incrível, a reputação, e ele se associou com uma empresa espanhola chamada Camper, que era especialista em fazer sapatos e calçados, né? Essa marca até esteve no Brasil durante alguns anos. E então eles têm a estrutura corporativa, a grana, as fábricas e tal, e aí os dois se juntaram e criaram a Normal em 2022. Legal. Então é uma marca nova, é recente, e eles lançaram a marca na França, nessa prova que eu falei, a UTMB, em 22, foi um super sucesso, e foi muito bem aceita, e aí começaram a expandir pelo mundo.
E nesse meio tempo a gente conversou e fez e está aqui no Brasil. Em trazer para cá. Mas assim, justamente é um produto que não tem gente que usa, eu mesmo uso para ir no clube, socialmente, porque eu gosto, acho bonito os produtos. Mas é uma marca que não se presta para você correr uma prova de asfalto, né? É para correr trilha. Não faz sentido. E a gente está apostando justamente nisso que você comentou antes, nessa migração, né? Então, muitas vezes o cara que corre asfalto, correu algumas provas e tal, fala, não, agora eu quero alguma coisa diferente, eu não quero mais essa mesmice. O que mais que eu posso fazer? E aí, a primeira vez que vai para uma prova de trilha, é muito legal, porque sim, apaixona, né? Porque o lugar é lindo, porque a energia é muito bacana, né? As pessoas se ajudam na prova de trilha, tal, é uma camaraderia muito maior, é muito mais, né, um clima assim, uma energia muito diferente, muito bacana, né, do lugar, do contato com a natureza, e você tem que acabar viajando, né, você tem provas em lugares muito bacanas. Então, a gente vê cada vez mais essa migração, essa transição da rua para a trilha, e isso acaba trazendo um crescimento, né? A gente tem hoje provas grandes para o padrão de trilha, né? Então, as duas principais você tem a UTMB, que acontece em Paraty em setembro, e a La Mission, que é em agosto. Então, hoje essas provas estão com 4, 5 mil corredores que para trilha... E esgotando quase que ano antes. Então, com esse crescimento, tudo que é de trilha, equipamentos e tênis e tudo que é bastão, que é necessário, que é relevante para a trilha, vai começar a ter uma demanda maior também no mercado. Quais que são os produtos? São vários? Tem o que é de entrada para menor distância, tem os já para ultra distância, como que funciona? Assim, a proposta da Normal, até por uma questão do Kilian mesmo, né, ele é muito ligado nessa questão de conservação ambiental. Então, ele desde o começo, ele falou, eu quero fazer produtos com a maior durabilidade possível. Que legal. Então, totalmente contra o mercado. Exatamente. Hoje tem tênis que é uma maratona, né? Exatamente. Então, mas aí o cara, ele fez uma entrevista uma vez com a Forbes, e o cara perguntou, mas como que você começa um negócio novo em que o cara vai comprar um tênis e vai demorar muito mais para comprar outro, né? Economicamente não faz sentido, porque hoje em dia você tem marcas que estão na outra direção, que você vai ter que comprar, sei lá, várias vezes por ano um outro tênis porque ele gastou, né? Ele falou, olha, eu não sei, não me interessa isso. Eu vou fazer o que é o certo. O que é o certo é um tênis que dure mais para você ter menos descarte, sujar menos o ambiente e preservar melhor as trilhas, preservar melhor o mundo, né? Poluir menos. E é isso que importa, é isso que é o certo. E o dinheiro, ele vai acabar vindo como consequência de a gente fazer a coisa certa, né? Então, essa é uma posição muito legal, muito bacana, vindo muito do Kilian. Mas para responder a sua pergunta, a gente tem hoje 3 modelos, né? A gente tem o Tomir. Tomir é um tênis que tem um pouco mais de amortecimento. Ele é um tênis para uma pessoa que vai fazer uma distância mais longa, que vai talvez andar uma parte do trajeto. Ele é muito resistente, ele é muito técnico, mas hoje ele atende o corredor comum, né? O cara que vai fazer as provas durante um período longo, né? O outro modelo é o Gerag, que a gente chama, tem um K na frente, mas a gente chama de Gerag, é K-Gerag, que foi feito para o Kilian. Então, na hora que ele lançou a marca, falou, eu quero um tênis para mim. Então, o cara tem 1,70 m, pesa 50 quilos e voa nas pedras, né? Então, aquela passada rápida, então um tênis muito seco, muito leve, de performance, que vai ser o produto ideal para uma minoria. O cara que é muito rápido e então para ganhar prova de montanha, né? Então, eu acho que, sei lá, 10 a 20% do público hoje tem o perfil
para usar esse tênis. Agora, muita gente usa mesmo sem ter o perfil, porque é o tênis do Kylian. É o tênis que ele usa. Aí depois, como eu falei, o Tomir, ele atende nós normais, né? Eu, por exemplo, usaria um Tomir. E aí tem um outro modelo que é uma variação do Gerag, né? Que é aquele que foi que o Kylian projetou para ele, mas para o uso em piso molhado. Então ele é muito respirável, ele tem cravos grandes, bem agressivos, um cabedal muito respirável, que você pisa na água, vai molhar, mas a mesma rapidez que a água entra, a água sai. Então, Gerag, o normal para piso seco, e o Brute, que a gente chama, que é esse do piso molhado, mas são 2 tênis de performance. O Tomir, que pega o grosso da população, e agora a gente vai lançar, ainda esse semestre, um terceiro modelo, que chama Cadi. O Cadi é um tênis que a gente está apostando muito nesse modelo, porque ele tem muito mais a ver com o público brasileiro, mais globalmente, né? Então, ele é um tênis com mais amortecimento, ele é mais confortável, ele tem uns padrões de cor lindos e ele vai ser mais barato do que os outros, né? Então, ele vai entrar muito mais assim, no tipo de corredor brasileiro e no tipo de percurso brasileiro, né? Então, ele é um tênis para você correr num estradão, por exemplo. Ah, que legal. Então, eu acho que a gente está apostando muito que ele vai ser legal. Deve sair aí para abril, mais ou menos, depende, tá? Ainda não saiu, deve sair o container da Ásia daqui a algumas semanas, aí tem o período todo para chegar até aqui, importar. Também bem provável abril tá por aqui. Em torno disso. Sabe o que eu gosto de você, Walter? Eu lembro uma vez que eu fui falar assim, Walter, eu vou comprar um Chorus e tal. Você falou, Gui, o que você vai fazer? Perguntou e tal. E como a norma, né? O Chorus também tem vários níveis, né? Tanto para bolso quanto para o que você precisa do relógio. Ele falou, Gui, o Pace 2 resolve o que você tem. Que era na época o modelo de entrada. Aqui você traz de um jeito assim, ó, o Gerag é performance, né? E é legal você vê muita marca querendo, não, é para todo mundo esse tênis aqui, né? Esse já é um tênis que não é para todo mundo, não vai fazer sentido para todo mundo. Bem legal isso. Cara, é assim, se a gente está fazendo, como eu falei antes, um trabalho sério, com uma marca séria, um produto bom, um preço justo, a honestidade é a coisa mais importante, né? A gente tem que ser honesto com todo mundo, né? Então, não adianta nada vender uma coisa errada para o corredor que vai, por exemplo, a gente vê o cara que está começando na corrida de asfalto correr com tênis de placa, né? Porque é bacana, porque ele viu que o Kipchoge, os caras que correm muito usam tênis de placa e ele também quer. Só que não, vai machucar o cara se ele fizer isso, né? Então, eu acho que cabe a loja onde ele for comprar ou a marca que ele vai procurar, os representantes da marca, falam, não, peraí, você quer correr com um tênis desse? Muito legal, só que não agora, né? Começa com esse outro aqui, quando você chegar no nível certo, tiver o condicionamento certo, né, nível de corrida certo, aí você vai para esse. Mas, de novo, é a honestidade e a gente procurar atender da melhor forma. É mais ou menos o que o Kylian falou. O sucesso, o crescimento, o dinheiro, eles vêm depois como uma consequência de um trabalho honesto, né? Que as pessoas percebem isso, né? Então, por aí. E onde a turma encontra para comprar? De qual marca você está falando? Da Norma. A Norma a gente tem na Velocitar, em São Paulo. A gente tem em Curitiba, a gente tem na Procorrer. Tem uma loja especializada em trail, chama Cabritos Runner, em Curitiba. E a gente tem uma no Rio de Janeiro, chama Companhia das Botas. Então de novo, é um produto assim nichado, então tem algumas lojas especializadas,
Mas, assim, o principal canal de distribuição da Normal é o nosso site próprio, né? Então, quando a gente faz esse trabalho, que a gente abraça a marca, a gente investe na marca, quando a gente traz, a gente também cria um site da marca específico, né? Então, a gente tem o nosso e-commerce da Normal, é www.normal, com 2 N's, né? nnormal.com.br, e é lá que é o principal canal de distribuição do produto. Como é com a Corus também, né? Então, Corus não é .com.br, é corus.shop, que é o nosso e-commerce dedicado da marca. Vamos falar sobre Corus agora? Bora. Assim, acho que todo mundo já conhece Corus. Então, assim, vamos... Keep Show que saiu agora, né? Uhum. Conta um pouco da fase atual da Corus, o que está vindo, os lançamentos que tiveram. Uhum. Então, a Corus, como eu falei antes, você tem a fase mundial e a fase brasileira. Eu acho que são mais ou menos parecidas, né? Porque é uma marca que conseguiu, como você falou, ser conhecida. É uma marca que tem já está relativamente consolidada. A gente tem outras marcas maiores. A Garmin é uma marca muito mais conhecida, é maior, ela está aqui há muito mais tempo do que a Corus, natural que fosse assim, mas a gente vem crescendo, acho que no market share e também em números absolutos, porque o mercado vem crescendo, né? Então, eu acho que a gente conseguiu, nesse período de construção de 2021, a gente vai fazer agora 5 anos, em abril de 26, um reconhecimento muito por um trabalho de validação de formadores de opinião. Então, o Kipchoge tem atletas de renome no mundo todo, mas no Brasil a gente conseguiu replicar isso. Então, na corrida de trilha, na corrida de rua, a gente tem várias assessorias, vários treinadores que são referência, atletas referência. Então, hoje dá muita satisfação. A gente vai numa prova de nome, uma prova de peso, a gente vê os principais atletas, ou quem ganha pódio, ou os formadores de opinião, você vai olhar, os caras estão de Corus, né? Então, legal isso. Se criou esse consenso de que é uma marca de qualidade, que tem produtos para performance, a um preço justo, a uma garantia de qualidade, um atendimento bom. Então, tudo isso, essa validação dessas pessoas, e não só os formadores de opinião, mas os clientes mesmo, né? Isso é uma coisa que demora para construir, essa construção orgânica, né? Do cara que compra o produto e aí curte, gosta da interface do usuário, o aplicativo é intuitivo, é mais bonito, é mais fácil de mexer. O aplicativo é muito foda. É melhor do que o da concorrência, eles usavam outra marca e agora, putz, é tão mais fácil, é tão mais rápido, é tão melhor a experiência do usuário no aplicativo da Corus. E aí ele fala para o amigo, que também experimenta, e aí fala para o outro, e todo mundo, sei lá, que é da mesma assessoria. E o Ademir Paulino, por exemplo, é um cara que é nosso atleta, o Adriano Bastos, enfim, tem vários, né, que são o Togumi. Então são pessoas de peso, são pessoas que são referência, que são muito respeitadas e que validam o produto. Isso dá segurança para as pessoas, para experimentar um produto novo, que as pessoas, muitas vezes, algumas pessoas têm resistência. Falam, putz, eu uso a minha marca aqui há, sei lá, 5 anos, 10 anos, já estou acostumado, eu sei que funciona, mas por que eu vou arriscar, né, para usar uma outra? Então, a gente precisa de argumentos, né, da validação de pessoas que são referência, mas também dessa honestidade, dessa verdade, de estar mostrando a cara ali, né? Ó, tá aqui. Se for ruim, você vem reclamar comigo, entendeu? E tudo bem. E só pegando um gancho, essa galera que você citou, por mais que sejam grandes na internet, eles não são blogueirinhos, né? Eles Exatamente. São pessoas que têm um baita de um nome para zelar. Eles não vão falar assim, pô, isso aqui é gostoso, mas não é. Exatamente. Isso aqui funciona, mas na realidade não funciona. Porque, eles têm, assim, o que você comentou, são formadores de opinião, mas tem um nome a zelar no mercado
que é a turma que você não vê eles divulgando qualquer coisa. Exato. Não vê falando sobre... E a gente não quer esses blogueirinhos que divulgam todas as coisas, porque eles não têm credibilidade. Uma vez, quando a gente sempre fala com algumas pessoas que a gente acha interessante, tá? Tem alguns influenciadores que falam, eu saio da outra marca e trabalho com vocês se vocês pagarem mais. Eu falei, cara, é exatamente a resposta que eu queria, porque eu sei que você não serve para ser nosso parceiro, né? Porque a gente não tem hoje, a gente não é uma filial da Corus, não tem grana de marketing, então a gente não paga salário para essas pessoas. As pessoas usam o produto porque elas acreditam no produto, elas gostam do produto, e inclusive muitas delas, elas não fecham a parceria com a gente logo de cara. O Togumi foi um exemplo. O Togumi, estava conversando com ele, acho que foi logo no começo, 21, 22. Aí ele falou, olha, eu quero experimentar. Eu mandei um relógio para ele, ele ficou 3 meses testando o relógio. E mexeu em tudo, e testou a função aqui, a outra, tal. Ok, depois de 3 meses, eu já conheço o produto, gostei, sei que é bom, agora vamos fechar a parceria, aí faz a divulgação e tal, né? Porque acredita, porque sabe que está falando uma coisa verdadeira para as pessoas, não está enganando ninguém, né? Essas pessoas não precisam enganar ninguém, né? Nem eu preciso enganar ninguém. Então é isso. Então é esse tipo de gente que está com a gente, né? Então assim, no nosso Instagram, nas mídias deles, são pessoas que são assim, que têm esse valor, que têm essa afinidade não só com a marca, mas com o que a marca representa e com as outras pessoas que estão na marca, né? Fala, putz, eu me identifico com fulano é atleta, o outro é, putz, então eu me sinto bem, né? O próprio Ademir é um cara que, né, tem muito essa pegada da ligação dele com o Quênia, que ele sempre vai para o Quênia, então a gente eu mandei para ele uma edição do Pace 3, que era do Kipchoge, então com as cores do Quênia. Então assim, é uma afinidade que vai muito além da precisão do GPS, do equipamento. Não é isso, né? É muito mais do que isso. Conta. Na verdade, conta não. Pegadinha agora, tá? Você acredita que um relógio pode ajudar o atleta ou atrapalhar ele na performance? Você acha que o relógio tem esse poder? Olha, eu acho que como tudo, né? A gente pode usar bem ou a gente pode usar mal. O que é usar bem? É você colher os dados que são relevantes, é você ver como está a sua frequência cardíaca, você está no limite, você está dentro da zona que foi prescrita, você está fazendo o tiro no pace que era para fazer, né? Enfim, você tem uma infinidade de métricas e de informações que o equipamento te traz. Então, se você souber ver esses dados e usar só aquilo que realmente é importante, ele vai te ajudar a treinar melhor, ele vai te ajudar a se recuperar melhor, porque ele também dá outras métricas de recuperação, como a variabilidade da frequência cardíaca, como o sono, né, o nível de estresse, e você tem toda uma inteligência artificial no aplicativo que te dá uma orientação de quanta carga de treino você vai carregar para o seu corpo. Você está treinando leve demais, porque você tem uma zona ideal de carga, né? Então isso tudo são coisas mais técnicas que a gente até tem conteúdo no site, mas se você treinar nessa zona de carga, você está progredindo, você está melhorando o seu condicionamento. Você treinar abaixo, você está ou mantendo ou perdendo condicionamento. Você pode também fazer overtraining, você treinar demais, que aí você vai se machucar, você vai começar a entrar em risco de lesão. Então, todas essas informações são informações importantes que o equipamento pode te trazer, né? Agora, você também pode usar ele de forma errada, então você ficar obcecado pelos dados, né? Você está num lugar, né? A gente corre, a gente quer estar bem fisicamente, tá? Mas é uma experiência, é um momento, muitas vezes, do dia, que o cara está pensando em coisas gostosas, está curtindo a natureza, está no Ibira, o cara vai ver as árvores, que lugar bonito, que pessoas legais, bonitas, um lugar bonito, e o cara tá lá, porra, mas cara, o meu pace tá 5:10, era pra estar 5 e
tá sofrendo, ou então ele fica obcecado, né? Então, assim, eu uso demais, né? Você ficar bitolado e obcecado por métricas, aí não é legal, porque você está perdendo uma parte da experiência da corrida, do esporte, que você deixa de aproveitar. Você não está ali curtindo o lugar, você só fica pensando tá bitolado, nas métricas e olhando para o relógio o tempo inteiro, você está conseguindo baixar o seu peso. Não é... Enfim, cada um tem o seu objetivo com a corrida, mas eu acho que é um momento que você pode permitir relaxar, curtir tal, e às vezes as pessoas não conseguem, porque elas ficam olhando o relógio o tempo inteiro. E atrapalha. Conta pra gente assim, os modelos de coros que tem, igual você fez na Norma, e tipo, pra quem que se encaixa mais, qual que é o perfil de público para cada um? A Corus, ela tem uma proposta de mix de produto, né? Ela tem uma linha de produtos muito enxuta, ela é muito simples, é diferente de outras marcas da concorrência que tem um monte de relógio, você fica confuso, você nem sabe o que é para quê, né? Então, você tem uma família que é a família que chama Pace. Então, é o Pace 3, que ainda a gente tem alguma coisa de estoque, mas ele está saindo de linha. E o Pace 4, que é o relógio novo que veio agora substituir o Pace 3, que foi lançado há um pouco mais de um mês. E o Pace Pro. Então são 3 relógios dentro da família Pace. E essa família, ela foi desenvolvida por a gente chama do corredor, o esportista de cidade. Então, o que é o esportista de cidade? O cara corredor de rua, que é a maioria, é o grande público, mas ele é multiesportivo, então ele também marca as métricas, ele tem as modalidades de natação, tanto em águas abertas quanto em piscina, bike, e aí bike estacionária, que é o rolo, tem a bike mountain bike, bike de estrada, a triatlon, e aí uma infinidade de outros esportes, né? Desde pular corda, é muito legal. Eu já, não sei se você já experimentou isso. Mas assim, se você está pulando corda, você pode montar um treino intervalado de pular corda, né? Então são tantas repetições, ele te avisa, você já pulou 80 vezes, agora você descansa 1 minuto. Aí você tem mais uma série de 80. E você tem o ritmo que você está pulando corda, quantos pulos por segundos, 1 minuto, sei lá. E esse é um exemplo, mas tem assim, dezenas de outros. Minha primeira prova de triatlon foi com o Pace 2. Ah, é? Então. Então, assim, ele se presta para o cara que está treinando numa cidade, pega uma estrada, na água, piscina e tal. E é o principal, é o carro-chefe da Corus, né? Porque ele tem já todos os benefícios do aplicativo, o aplicativo é o mesmo, ele vai te dar todas as métricas. A parte que eu falei de inteligência artificial, que chama Evolab na Corus, que te dá a estimativa, por exemplo, de VO2, dos seus limiares, de lactato, potência na corrida, potência na bike, monitoramento de sono, de estresse. Então, assim, 99% de tudo que você vai ter, das métricas, eu acho que é 100%. Nos outros modelos mais caros, você tem no Pace. O Pace 3 te entrega, o Pace 4, o Pace Pro te entrega. Então, por isso, como ele tem um custo-benefício ótimo, que ele te dá as métricas todas, né, que os outros modelos dão, e ele é mais barato. Então, é por isso que é o carro-chefe, é o que mais vende. Aí depois da linha Pace, bom, então, assim, falando ainda dentro da linha Pace, né, entre os 3 que eu falei, o Pace 3 para o Pace 4, o que muda? Muda a tela, basicamente a tela dele, né? Então, o Pace 4 tem uma tela de AMOLED. A tela de AMOLED é mais colorida, mais vibrante, mais acesa. Você olha e fala, nossa, que tela linda, né? Super acesa, super colorida, com uma vibração de cores muito grande. Então, a principal diferença é essa e o processador. Então, ele é um processador mais moderno, mais rápido, que vai te trazer as informações mais rápidas, ele vai ter uma precisão de GPS maior, ele vai pegar o sinal de GPS mais rápido, enfim, tudo que o Pace mais rápido faz, já é rápido. Já é rápido. Mas, então, essa é a diferença do Pace 3 para o 4. O Pace Pro, que é o outro modelo da linha, ele é
vai igual ao Pace 4, né? Só que ele é maior. Então, o Pace 3 e o 4, ele tem a mesma caixa, que é uma caixa de 42 milímetros. Tem gente que tem um braço maior e tal, que gosta de relógios maiores, acha que o Pace 3 e o Pace 4 são pequenos, e aí o Pace 4 ele tem uma caixa de 46, então ele serve melhor em braços maiores, né? E ele tem, além disso, ele tem um mapa. Então, todos eles têm a função de navegação. A função de navegação é a seguinte: você vai correr, por exemplo, numa cidade que você não conhece, ou você vai fazer uma prova num lugar que você não conhece, uma trilha. Então, você carrega o trajeto no relógio, né? Então, ali ele vai te dizer, se você começa a navegação no relógio, ele vai te mandar seguir um determinado percurso que você baixou, né? É um arquivo GPX que a gente chama. O arquivo GPX nada mais é que uma sequência de pontos, né? Uma sequência tem milhares de pontinhos e você tem que ir seguindo um pontinho depois do outro, né? E aí, se você sai fora, ele te avisa. Falou, ó, você saiu do percurso. Você está 20 metros fora do percurso. Você está 40, você está 100 metros fora do percurso. Volte para cá. Então, todos os modelos fazem isso. Você tem essa função de navegação. Mas no Pace Pro, você tem essa navegação com um mapa de fundo. É como se você estivesse num Google Maps, por exemplo. Que legal. Você vê as ruas, você vê o riozinho, você vê o mar, a lagoa. Então você tem essa linha por onde você navega e você tem o contexto de pano de fundo, que é o mapa, que a gente chama um mapa de paisagem, né? E tem um mapa topográfico com as linhas de nível, para você saber aonde tem subida, né? Qual é o desnível e tal. O Pace 3 e o Pace 4 não tem um mapa de fundo, mas eles têm a função de navegação também, só que aparece na tela do relógio uma linha, você tem que seguir essa linha, né? Essa é outra diferença. Saindo da linha Pace, você vai para a linha Apex. A linha Apex agora também foi um lançamento recente, o Apex 4, que é um relógio mais robusto, um relógio que tem uma caixa de titânio, que tem vidro de safira, e ele se presta a um ambiente mais inóspito, onde você pode bater numa pedra, o relógio, você pode cair. Então, ele tem que ser mais resistente, ele tem que ser mais robusto. A qualidade do material construtivo é superior. Então, é um relógio mais para corrida de trilha, montanha, tem duração de bateria também mais longa. Então, é para o cara que vai correr uma ultramaratona de montanha, por exemplo, né? De trilha. De vários dias, né? Porque o meu Pace 2 era complicado porque a bateria não acabava, né? Aí você meio que deixava, né? Aí Esquece de carregar. Esquece. Eu lembro de ficar mês, né? Daí, opa, tá acabando. Aí você tem que colocar. Quanto tempo dura? Então, o Apex 4... tem dois tamanhos, né, de 42 e o de 46, ele chega a durar 65 horas de uso contínuo de ligado GPS, ali. né? Então, você está falando de quase 3 dias sem parar. Você começa a correr hoje, você pode correr por 65 horas, com tudo ligado, com o GPS ligado, com o sensor de frequência cardíaca, etc. Né? Então, ele vai durar esse tempo todo. Bom, aí depois da linha Apex, você tem o Vertix, que é um relógio assim para alta montanha, então um relógio grande, que tem mais de 100 horas de bateria, que que aguenta temperaturas extremas, o cara vai subir o Aconcagua, o Everest, né? Então assim é uma coisa bem específica, bem topo de linha para quem precisa de um equipamento para um ambiente muito extremo e com muita duração de bateria. Essa é a linha dos relógios, mas uma coisa que tem assim, acontecido na Corus que é muito bacana, a gente tem aberto um pouco o leque de produtos, né? No começo, quando eu comecei em 21, era só relógio. A gente lançou um produto que faz muito sucesso e que, cara, tá vendendo muito bem, que é o monitor cardíaco de braço. Não sei se você já experimentou. Não experimentei. Porque o que a gente conhece, o equipamento mais comum para medir frequência cardíaca, você tem um medidor de pulso, né? Então todo relógio mais novo, né, dos últimos anos, eles têm esses LEDs no fundo aqui,
que eles procuram medir o fluxo sanguíneo pelas veias aqui que ficam no pulso, e por ali ele determina o seu pulso, né? Acontece que essa tecnologia não é muito boa, porque na verdade não é um problema da tecnologia, é mais um problema do lugar. Então a gente tem pelo aqui no pulso, às vezes o relógio ele fica meio solto, ele fica mais para frente, ele está em constante movimento. É uma parte do corpo que você mexe muito e ele não fica muito parado. Então ele acaba trazendo um erro de leitura. Isso, todas as marcas, todos os modelos de relógio de pulso têm esse problema. Então a fita de peito, ela é o padrão ouro, vamos dizer assim, da medição cardíaca, porque é um sensor que vai medir o impulso eletromagnético produzido pelo coração. Então ele está lendo ali, o coração bateu, mandou lá aquele impulso, o sensor capturou e ele mede. Então ele é 100% preciso. Mas ele é muito desconfortável, porque ele fica aqui, você começa a suar e ele não funciona direito porque ele tem que estar molhado para ter a condução e tal, ou então muito tempo começa a assar. Principalmente as meninas não gostam porque para elas é desconfortável e tal. Então a gente tem essa outra opção, que é um sensor que você põe aqui no bíceps e ele fica parado e lê o fluxo sanguíneo das artérias que tem aqui no bíceps. Legal. E ele é quase tão preciso, ele deve ter uma variação de 1 batimento por minuto. Então você está em 150, seria 151, se você estivesse medindo no peito. Então você perde pouquíssima precisão, mas você ganha um conforto assim, muito grande usando o reconhecimento de braço. Ele é barato, né? Ele funciona com qualquer relógio, então não precisa estar com Coros, ele funciona com relógios de outras marcas, porque ele se comunica com o relógio via Bluetooth. E então está sendo um sucesso bem bacana. A gente tem o Pod, que é um equipamento que vai no tênis, que aí é para um corredor mais avançado, que ele quer melhorar, ele quer ter uma precisão de dados ainda maior e dados mais rápidos. Por exemplo, ele tem acelerômetro no tênis. Você está correndo dentro de um túnel, por exemplo, você perdeu o sinal de GPS. Aí ele assume. Na hora que o relógio perde, fala, putz, eu não estou mais enxergando. Eles estão conversando. O Pod com o relógio. Não estou mais com... Tudo bem. Aí o Pod assume. Pelo acelerômetro que ele tem, ele sabe exatamente a velocidade que o seu pé está correndo, a distância que ele está percorrendo, então ele calcula o pace exato, né? Dentro do túnel. Legal. Você está num lugar que não tem acesso, numa mata fechada, alguma coisa assim. Enfim, ele tem outras métricas várias aí que nem vou entrar nos detalhes aqui, mas são muito legais. Ele mede deslocamento vertical, por exemplo, você pode usar ele ou no tênis ou na cintura. Aí deslocamento vertical é uma métrica que fala, para que eu preciso saber disso, né? Porque, cara, se você está correndo, né, você quer ir para frente, você não quer ir para cima. Claro que você não pode ter zero deslocamento vertical, porque pela natureza mecânica da corrida. Mas um corredor de alto nível, um cara muito eficiente, ele tem um mínimo deslocamento vertical, porque para você subir, você está gastando energia para você subir. E você não quer gastar energia para subir, você quer gastar energia para ir para frente, né? Então, cada minuto que você corre, você está gastando X de energia para ir para frente e Y para ir para cima. Então, se você consegue medir qual é o seu deslocamento vertical, você fala, putz, eu preciso diminuir esse deslocamento vertical, porque quer dizer que você está deixando de desperdiçar. Está desperdiçando menos energia que você pode usar para correr para frente. Então, assim, como isso, você tem vários outras métricas que a gente chama de dados avançados, que outro exemplo é desequilíbrio direito-esquerda. Então, se você está correndo um corredor que está equilibrado, ele tem 50% de peso e de tempo e de apoio do lado direito e 50% do esquerdo. Então, se você tiver desbalanceado, que nem aquele carro que puxa para a esquerda, é que você está forçando o seu lado esquerdo por alguma razão e você vai lesionar o seu lado esquerdo. Então, cuidado, arruma isso e conserta isso para você não se machucar. Então, o Pod é um outro produto da linha que está sendo super bem aceito. E aí o último lançamento foi o Dura,
que é um negócio muito bacana, que eu aposto demais, tenho pedalado bastante agora ultimamente, e estou usando direto, é um ciclocomputador. Então ele vai ali no guidão da bike e ele é um GPS de bike, né, e traz métricas diferentes, que são mais relevantes para o ciclismo. Ele tem um painel de carregamento solar que é muito eficiente. A cada hora de exposição direta do sol, ele gera 2 horas de bateria. Então, é um negócio que pedal longo, potencialmente você volta e já aconteceu, tenho relatos de pessoas que chegaram no final do treino, num dia com muito sol, com mais bateria do que saíram. Legal. Então, ele é um produto que é novo, né? Ele está entrando dentro do ciclismo, que é um mercado que a gente ainda não tem uma penetração tão grande como a corrida. Mas é isso que eu estou dizendo, a marca está abrindo o leque um pouco para não ficar só relógio de corrida, não. Ele tem relógios multiesportivos, tem toda a parte de software, de inteligência artificial e tal, do sistema que está por trás, que todo mundo tem acesso, tem no produto, e outros acessórios também, como o monitor, como o pod, como o Dura, que não é um acessório, mas é um equipamento para bike, e que vão dando para a gente mais espaço, né? Vão ajudando a gente a construir mais uma marca mais presente em outros nichos e outros segmentos. Deixa eu só falar sobre o pod. Até de 2015 a 2019 eu corria com dor. Com dor. Aí eu fui na Care Club aqui de Pira e identificaram que exatamente o que você falou. Eu corria jogando para cima e descompensava o lado direito. E aí isso trazia uma dor pro lado direito. Quando descobri isso, o exercício de reeducação da corrida era pender o corpo para frente para trazer esse alinhamento e não pender mais o corpo pro lado direito. Então assim, eu precisava prestar atenção na corrida. Não tinha essa métrica. Se eu tivesse essa métrica ali de 2015 a 2019, com certeza eu teria percebido isso. Opa, tem uma coisa desalinhada aqui. Você acredita que eu arrumei isso? Nunca mais. Fiz o 70.3 o ano passado. Nunca mais dor no joelho. E cheguei a ver tênis, palmilha, fisioterapia, de tudo eu fiz para tentar tirar a dor. E não saía. Então assim, que legal, né? Hoje tem uma tecnologia que se você souber usar, se você estiver usando, você evita ou descobre um negócio que eu estava sem tesão de correr, porque eu passava ali dos 5 quilômetros. Até antes já começava a apitar a dorzinha e depois ficava alguns dias doendo, sabe? Que legal. Não, e o legal do pod é que se você usar ele direto, você acompanha sempre, né? Você não precisa ir uma vez a cada 6 meses para fazer na Care Club um teste. Não, você está sempre vendo. A cada dia qual é o seu progresso, como que está melhorando, qual a sua evolução nessas métricas avançadas, ou mesmo corretivas, né? Que você tem que ter para... Super legal, Walter. Onde que a turma encontra para comprar o Chorus? De novo, a gente tem o site chorus.shop, que é o principal canal. Ali a gente tem o nosso Instagram também, chorus_br, a gente está muito ativo ali, tem uma comunidade ativa de conteúdo, né? Eu recomendo vocês seguirem a gente lá, porque ali a gente tem sempre parceiros postando conteúdos educativos, interessantes, contando, né, das experiências deles e dos recursos. Mas também a gente está em varejo, né, convencional. Então, de novo, a Velocistar tem os produtos. A gente tem a Keep Running, que também faz um trabalho bacana de varejo aqui em São Paulo. E a Run4 também, né? Trabalha bem os produtos, né? Run4 também, Run4 também. Walter, como que você enxerga... Última pergunta, tá? Como que você enxerga o futuro da tecnologia esportiva? Você que tá antenadaço aí, como que você acha que vai ser o futuro? Cara, eu acho assim, tem umas coisas incríveis, né, que estão cada vez aparecendo, com esses gadgets que eles chamam de wearables, tem um nome que é chique em inglês, que é wearables, que é tudo que você põe no corpo. Então você tem os anéis, tipo Oura Ring, que fazem
a medição de temperatura, micro variações de temperatura que são capazes de prever o ciclo hormonal, por exemplo, das meninas. Inclusive a Chorus lançou agora uma atualização recente, o acompanhamento do ciclo hormonal. Verdade, que é diferente, que né? legal. Quando a menina está correndo durante o período, é diferente de que fora, né? A gente não tem essa sensibilidade, mas Porra, que legal. O organismo feminino tem uma variação grande hormonal enfim. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que a gente vai ter cada vez mais ferramentas, mais instrumentos para conseguir permitir que a gente enxergue melhor o que está acontecendo no corpo da gente, né? Agora, de novo, com aquele outro assunto que a gente estava falando, precisa ver como você vai usar esses dados. Porque é muito dado, é muita informação. Então você tem que saber, o desafio maior não é nem a gente conseguir extrair mais dados, cada vez mais dados e mais precisos. É você saber usar e interpretar isso, porque senão você fica louco, né? De muita coisa, muita informação, falando, o que é importante, né? Então, eu acho que a tecnologia vai te dar mais recursos, mas a pessoa precisa estar com a cabeça no lugar para não se perder com isso e continuar curtindo o esporte que ela faz, seja ele qual for. Boa. Sabe o que eu acho, não sei se a palavra seria imprescindível, mas para mim faz muito sentido. Eu não sou especialista em treinamento, nada, eu tenho meu treinador, Rafael Aragon, e o fato dos dados do meu relógio cair na tela dele, para que ele consiga... Ele não estava do meu lado treinando. Ele conseguia enxergar, né? Então eu acho que a tecnologia traz isso. Traz para o professor a visualização real, né? Não o Gui falando assim, o treino foi fácil, o treino foi difícil. Ele olha ali e consegue... Opa, peraí. Nessa próxima semana eu vou ajustar. Exato. Eu vou... Gui, vamos tirar o pé aqui, tô vendo? Você está cansado e tal. O relógio ajuda demais nisso, né? Então, assim... Ajuda o profissional de educação física, o treinador de corrida, triatlon, de bike, a ter mais informação sobre o aluno sem precisar estar do lado dele, ou é que o Rafa fala bastante comigo, ou se quer falar com ele, né? Que se ele... E aí, Gui, como é que foi e tal? Bem legal. Chegamos na hora. Qual que vai ser a porcentagem de desconto que o Walter vai dar? Quanto maior a porcentagem, mais bravo que vai ficar comigo, hein? Imagina, não 80%. 80% para a maratona de Piracicaba. Time, qualquer das distâncias, tá? 5, 10, 21, 42. 80%. Fazia tempo que nós não tínhamos 80%, né? Eu pedi 80% de desconto no Chorus, Rô. Vai. Vamos? Tô brincando, time. Quantos vão ser, Rô? 4 pontos. 4? Voltou no 4. Voltou no 4. Ele fala só 4. Só 4. Se desse 5%, 10, 4. Vou soltar só 4. Os 4 primeiros vão ganhar 80% de desconto. E qual vai ser o cupom, Walter? O que a galera vai colocar lá no momento? Deixa eu ver. Desafio. Time, escreveu o desafio, tá valendo 80% de desconto. Valendo. Boa. Walter, obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Para quem escutou a gente hoje, tem, assim, eu acho que a Self-ID não é nenhuma opção. É um item de segurança ali que as pessoas precisam ter, mas a gente conheceu hoje, time, um tênis de trilha feito pelo melhor atleta da atualidade. E a gente falou também de uma marca de relógio, de smartwatch, de frequência cardíaca, enfim, de tecnologia, também a Chorus, que eu sou fãzaço. Eu acho que não só o aplicativo é muito massa, mas o fato do Pace 2, Pace 3, você esquece que ele está no braço. Você não sente, ele é tão levinho que você acha que está sem nada no braço, e isso é uma junção muito grande de tecnologia, de conseguir fazer um aparelho bala desse jeito, com o fato de você não sentir ele no pulso. Parabéns. Temos, antes de fechar, um último presente para o Walter.
que é Opa. a famosa pamonha de Piracicaba. Walter, obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui conversando com a gente. Cara, sempre fantástico trocar ideia com você. Que seja a primeira de muitas. Quando tiver lançamento de Chorus, de Norman, pô, você é nosso convidado para estar aqui trazendo para a galera. E a gente se vê por aí. Obrigado. Obrigado a você. Valeu, time. Episódio de hoje. Valeu. Aê.